nossa peregrinação, a oração é um dos meios dos quais podemos nos aproximar de Deus. Por isso, caro peregrino, a oração deve ser uma de suas prioridades, ocupando um lugar central em sua agenda, em sua vida. John Bunyan explicou que você pode fazer mais do que orar depois de haver orado. Porém, não pode fazer mais do que orar enquanto não tiver orado. Ou seja, podemos caminhar melhor e de forma menos cansativa se inserirmos a oração em nossa jornada. Assim sendo, a oração é um dever compulsório de todos os dias e de todos os momentos da nossa jornada. E lhe digo que os verdadeiros e piedosos peregrinos, quando confiam em Deus, não se tornam negligentes com a sua vida de oração. Mas é bem verdade que a oração não é natural a nós, peregrinos, pois dificilmente reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as nossas falhas. Não é natural a nós pensar que necessitamos de graça em cada passo que damos nessa jornada. Não é natural a nós enxergar que a estrada é difícil e que nós não conseguimos por conta própria transpor todas as dificuldades e obstáculos que surgem em nossa caminhada. Por isso, se não formos disciplinados, estabelecendo horas definidas para a oração, facilmente seremos negligentes com ela. Nesse ponto, como disse um peregrino do passado, ore quando sentir vontade, ore quando não sentir vontade, ore até sentir vontade. Precisamos da oração nessa jornada, pois através dela abandonamos a nossa autoconfiança e corremos para o descanso que só pode ser achado quando confiamos no poder de Deus. A oração, caro peregrino, flui de um profundo senso pessoal de necessidade que nos leva a correr em direção à abundante e bondosa graça de Deus. Calvino entendia que o coração de Deus é um santo dos santos, inacessível a todos os homens, sendo que podemos nos achegar a ele através da condução do Espírito Santo. E através da oração, encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e descobrem a nossa fé pelo Evangelho. Além disso, John Bunyan advertiu que os peregrinos devem orar frequentemente, pois a oração é o escudo da alma, um sacrifício a Deus e um açoite a Satanás. Thomas Godwin afirmou que o nosso falar com Deus por meio da oração e o falar dele conosco pelas respostas às nossas orações são uma grande parte do nosso andar com Deus. Entretanto, para perseverarmos em oração, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo agindo em nosso coração é possível orarmos corretamente. Dessa maneira, eu lhe digo para você nunca perder de vista que o Deus Trino deve ocupar o centro de suas orações. Derrame o seu coração diante do Pai Celestial através da intercessão de Cristo com o auxílio do Espírito Santo. Creia que a verdadeira oração é um dom de Deus, outorgada por obra de Cristo e operada em nós pela ação do Espírito Santo, que por sua vez eleva de volta ao Filho, que a santifica e apresenta aceitável a Deus Pai. A oração sempre envolve a Trindade. Move-se do Pai por meio do Filho, mediante o Espírito Santo, que a envia de volta ao Filho e ao Pai. Como advertiu Joe Bick, conversar com Deus por meio de Cristo é a maneira mais eficaz de glorificar a Deus e ter um antídoto para repelir todos os tipos de enfermidade espiritual. Perceba então, como dizia João Calvino, que a oração correta é governada por regras. Isso inclui orar com um profundo senso de reverência, um senso de intensa necessidade e arrependimento, ao mesmo tempo envolvido por humildade e confiança em Deus, bem como cheio de uma esperança confiante de ser ouvido e respondido por Deus. Compreenda que
o que te ajudará também a nunca quebrar as regras é orar com a Bíblia e ao mesmo tempo orar por meio da Bíblia. Entenda, querido peregrino, que Deus considera seriamente aquilo que Ele escreveu em sua palavra. E quando Ele ouve a sua palavra através da sua oração, seus ouvidos se inclinam para ouvi-lo. Desse modo, quando você se colocar em posição de oração, nunca se esqueça, peregrino, que você deve entregar não apenas o seu tempo, mas a totalidade do seu ser. A oração é a sua vida espiritual. A oração é a sua obra. A oração é o termômetro da sua alma.